Coração, vou ser muito breve neste texto. E o tema desta mensagem é: você não é pequeno aos olhos de Deus. Você não é pequeno aos olhos de Deus. Timóteo, ele era um nativo de Listra, uma colônia de Roma, na província da Galácia. Ele era filho de um casamento misto. Seu pai era grego e sua mãe era judia. Nada se sabe acerca de seu pai, mas sua mãe e sua avó, elas se converteram-se ao cristianismo como resultado da visita de Paulo a Listra em sua primeira viagem missionária. Quando Paulo ele voltou a Listra, os cristãos, em sua segunda viagem missionária, os cristãos chamaram a atenção de Paulo para o jovem crente. Paulo então decide levar Timóteo consigo, junto com eles, em sua viagem missionária. Timóteo acompanhou Paulo ao longo da maior parte de sua segunda e terceira viagem missionária. Paulo, quando escreve a primeira carta de Timóteo, ele se encontra em Macedônia e tinha deixado Timóteo em Éfeso, na cidade de Éfeso, na igreja, porque lá estava residindo muitos falsos mestres, e ele deixa o jovem líder, o jovem pastor naquela igreja. Paulo, quando ele escreve a primeira e também a segunda carta de Timóteo, é bem patente a nós observar que ele dá muitos conselhos para Timóteo. Ele diz para Timóteo fugir do desejo da mocidade. Ele diz para Timóteo preservar uma fé sã, uma fé genuína, uma fé sadia. Paulo diz para Timóteo não entrar em questões alheias, sobre questões da lei. Paulo diz para Timóteo sofrer com ele as mesmas aflições de Cristo. Paulo vai dizer para Timóteo guardar o bom depósito, segundo a graça de Deus. E Paulo também vai dizer para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Porque Paulo falou isso para Timóteo? Aqui nesse tempo, Timóteo, segundo alguns estudiosos, tinha aproximadamente de 30 a 34 anos de idade. Porém, aos olhos dos anciões, que eram líderes da igreja em Éfeso, Timóteo ainda era um menino, Timóteo ainda era jovem. Paulo, então, ele vai dar esse conselho e vai tentar influenciar Timóteo a não desprezar o dom que ele tem recebido pelas mãos dos presbíteros. Porque se você ler a primeira e a segunda carta de Timóteo, você vai perceber que Timóteo ele tinha um espírito temeroso. Timóteo era tímido, tinha medo, a timidez. Ele gerenciava Timóteo, governava Timóteo. Então Timóteo teria, porém, então, algumas dificuldades para lidar, para se comportar diante das lideranças, diante das pessoas que tinham uma idade maior, aparentemente uma experiência maior. Paulo, ele sabia que Timóteo era jovem, mas Paulo também sabia que Timóteo tinha uma fé genuína e que Timóteo também tinha uma chamada de Deus. Paulo, ele entendeu o mistério, ele compreendeu que você pode ser jovem ou pode ser mais velho, você pode ser alto ou você pode ser baixinho, você pode falar bem ou você pode ser gago, você pode ter uma boa visão ou você pode ser cego, você pode ser homem ou você pode ser mulher. Nada desses fatores pode impedir o ministério de Deus na vida de alguém. Nada desses fatores ele pode ser uma barreira, um impedimento para que nós podemos exercer o ministério da palavra, o ministério do evangelho. Nenhum fator físico pode impedir quando Deus ele quer operar. Nenhum fator físico, nenhuma característica humana pode impedir quando Deus escolheu usar alguém, quando Deus decidiu chamar alguém, quando Deus decidiu dar o dom a alguém, quando Deus decidiu operar na vida de alguém. Talvez você hoje pode ter a situação de Timóteo, às vezes um pouco temeroso, às vezes um pouco tímido, mas se Deus te
escolheu, se Deus te chamou, não importa a tua altura, a tua aparência, a tua idade, o teu grau de intelectualidade, se Deus te chamou, Deus chamou e está chamando. Então Deus chama Timóteo e diz: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Porque Paulo estava dizendo para Timóteo que o tempo não é o único ingrediente da maturidade. Hoje eu estou sentindo a presença de Deus. O tempo não é o único ingrediente da maturidade. Não é só os que têm 50 anos que são maduros. Não é só os que têm 60 anos que têm maturidade para o ministério. Não é só quem tem 20 anos de igreja que tem maturidade para o ministério. Não é só pessoa que tem 15 anos, 30 anos que tem maturidade para exercer o ministério. A matemática de Deus é diferente. O último às vezes se torna primeiro, e o primeiro se torna último, e o que é às vezes passa a não ser. Deus está falando com alguém, porque às vezes tem 1 ano de igreja, 2 meses de igreja, 5 meses de igreja, 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, e às vezes nós caímos num aspecto de inferioridade diante de outras pessoas e passamos seu impedimento para que Deus exerça o ministério que tem através da nossa vida, aonde Deus nos colocou, onde Deus vai te colocar, onde Deus está te colocando. Deus está dizendo para não temer, para você não temer diante das pessoas que aparentemente têm mais experiência que você, têm mais conhecimento que você. Não. Se Deus chamou você, é você. Ninguém despreze a tua maturidade, porque todos nós, quem já não viveu período que se intimidou diante de uma pessoa que aparentemente era mais espiritual? Mas o chamado de Deus é diferente, meu jovem, minha jovem, ou quem está aqui ouvindo esta mensagem. Porque quantos de nós Deus quer usar e Deus quer exercer, e nós tememos, e Deus está dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Às vezes Deus quer te usar e você não quer, porque você tem uma pessoa que tem uma idade maior, um tempo maior de igreja, e às vezes até esses maiores tentam impedir. Eu lembro muito bem que quando Deus me chamou para o ministério, quando eu me converti, no ano aproximadamente 2011 para 2012, poucos conhecem a minha história. Vou resumir só para nós entender uma coisa. Eu não me converti dentro de uma igreja como essa. Eu não me converti dentro de uma catedral. Eu não me converti tendo o privilégio de conhecer a palavra de Deus na idade desse jovem. Eu venho de uma família que era católica, nem praticante era, mas também não conhecia. Depois de um tempo, eu era uma pessoa que nos 10 aos 11 anos conhecia a droga, conhecia o mundo do crime, vivia pelo mundo, até os meus 18 anos e meio, eu virei de ponta cabeça a minha cidade, era conhecido por todo mundo. Quando que eu decidi parar com a vida louca, com a vida do mundo, Deus ele traçou um novo caminho na minha vida. O que aconteceu? No ano de 2009, dia 22 de fevereiro de 2009, aconteceu um crime em Bragança Paulista, no calçadão. Um crime cujo dia a minha mãe estava na cidade. A minha mãe provavelmente viu o crime, chegou dentro de casa e contou para nós o crime que tinha acontecido. O que aconteceu? Minha mãe contou o crime para mim. Eu fui trabalhava à noite na Centauro. O crime aconteceu sexta-feira à tarde. Trabalhei sexta-feira à noite. Sábado de manhã fui em Bragança, comprei roupa, voltei para minha casa. Quando eu estava descendo o calçadão de Bragança, eu senti algo no meu coração que dizia que alguma coisa ia acontecer. Era aniversário da minha irmã. Cheguei dentro de casa, minha irmã falou assim: você vai ficar para o aniversário? Eu falei: não, vou ficar só um pouquinho e vou para a rua. Era tempo de carnaval. Meu pai não tinha costume de conversar comigo. Eu estava me trocando dentro de casa. No meu quarto, meu pai entrou e falou assim: filho, para onde você vai? Eu falei assim: eu vou para o carnaval. Ele disse: você trabalhou a noite inteira, descansa hoje, amanhã você vai, tem mais 4 dias. Eu falei assim: não, eu vou para o carnaval, já eu volto.
Eu volto cedo porque minha irmã está em casa. Meu pai não falava comigo, não tinha diálogo. O que aconteceu? Eu saí, vou resumir. Fui para o carnaval. Quando era aproximadamente quase 1h da manhã, a polícia me abordou com mais um punhado de pessoas. Meu telefone toca, eu saio de frente do palco, vou para trás. Quando estou voltando, a polícia está enquadrando todo mundo. Acabou enquadrando eu também, porque eles pensavam que eu fazia parte da facção criminosa e eu estava trabalhando registrado, tinha já uma vida boa. O que aconteceu? Só que eu ainda usava droga. O que aconteceu? Eles liberaram todo mundo, pegaram um menino com papel de farinha, com droga, com dinheiro. Eu tinha dinheiro, mas era trabalho, tinha recebido na sexta-feira. Eles soltaram todo mundo, olhou para mim e disse: você está detido, você está preso. Eu peguei e falei assim: mas como que eu estou preso? Fez-se uma confusão. A minha irmã saiu da igreja, veio até mim, me levaram para Tigre de Bragança. Chegamos em Bragança, eu e mais um rapaz dentro do carro de polícia. Eles nos colocaram num latrocínio feito em Bragança, que o crime que completamente a minha mãe viu. Eu não cometi um crime, não sabia quem fez o crime, não sabia de nada. Fui preso, fiquei 40 dias no castigo na provisória. Eles me pediram mais 10 dias, me deram uma preventiva de até 2031. Fui para a audiência, trocaram a juíza, fui para a segunda audiência, fui condenado 23 anos e 4 meses, por um crime que eu não fiz, por um crime que eu não cometi, que eu não tinha nem pensado em fazer. Se revoltei contra Deus, se revoltei contra tudo. Fui para a penitenciária, me mandaram para a Hortolândia, fui para a Hortolândia, P5 de Hortolândia, me mandaram para a P3, a P3 não me recebeu, me mandaram para a segurança, penitenciária de segurança máxima de Casa Branca. Lá eu não conhecia quase ninguém, o crime me chamava, eu conhecia algumas pessoas, pelo meu passado eles me chamavam. Recebi 9 convites para entrar pela facção, quando eu estava quase entrando. Passaram 2 anos que eu já estava preso. Um pregador começou a pregar na quadra e dizia assim: ei, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? E eu falei assim: com quem você está falando? E ele falou assim: é com você mesmo. Eu senti, no outro dia eu fui para o culto, aceitei a Jesus depois de 2 anos preso. Mesmo assim eu fiquei na população, fiquei ainda jogando bola, fiquei ainda andando. Eu ainda comecei a frequentar os cultos. Chegou um cara perto de mim e falou assim: eu vejo uma luz em você, e você vai ser pastor e vai ser ministro do evangelho neste lugar. Passou um pouco de tempo, fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu não conhecia nada de igreja, nada de evangelho. Eu lembro o primeiro culto que eu frequentei. O pastor pegou a palavra e falou assim: quero dar uma oportunidade para o nosso mais novo irmão José Camilo. Eu falei assim: eu não sei nada. Ele falou assim: pede o hino. Eu falei assim: eu também não sei cantar hino. O único hino que eu sei, mas também não sei cantar, eu fui na cruz, foi na cruz. Porque quando que eu fiquei 40 dias no castigo, o pastor da Deus Amor, até o das Universal, entrava na cadeia para fazer culto e eles cantavam esse hino toda vez, toda hora, e esse hino ficava na minha mente. E por incrível que pareça, foi o último hino que eu vi na igreja, na rua, quando que a minha mãe me levou. O único hino. E eu falei assim, aí eles cantaram, foi na cruz. O primeiro versículo que eu falei numa saudação, Jeremias 33:3. Primeiro versículo que eu decorei, 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. 3 meses na igreja, não pensava em nada de pregar. Vi um pregador pregar, a paixão entrou dentro de mim. Falaram para eu quero pregar que nem ele. Falei assim: então seja que nem ele. Comecei a ler Bíblia de 8 a 12 horas por dia. Jejuei durante 3 anos. 3 anos para ser o ministro da palavra. Comecei a pregar a palavra 1 ano depois de convertido. E eu não vou conseguir contar toda a parte do testemunho, mas o que é mais interessante que eu quero dizer: quando que a igreja precisava de levantar pessoas dentro da igreja, ninguém acreditou em mim. Eu li a Bíblia, só que tinha um problema, eu era tímido, eu tinha vergonha de falar, eu ia no púlpito, eu não conseguia falar, eu só lia o versículo, pedia para o músico cantar o hino, e já chegaram a falar da igreja que eu não tinha compromisso com Deus, que eu estava lá só por causa que eu estava preso, e o meu coração ardia. Eu era o crente que mais lia a Bíblia dentro da igreja, era eu, e eu não conseguia.
e quando o segundo pastor foi transferido, tinha que levantar o segundo. E todo mundo foi para a oração. E Deus falou assim: levanta o José Camilo como pastor. Só que ele falou assim: como que o meu pastor falou assim, como que eu vou levantar ele, que ele não consegue pregar? Ninguém acreditou. Deus começou a trazer ministros de fora, os evangelistas que vinham da rua, pregavam lá de fora. Todos revelavam: este é o segundo pastor. Ninguém acreditou. Eu não ficava 15 minutos no púlpito. Tinha pastor da Brasil para Cristo, tinha 20 anos de ministério na rua, pela desobediência veio preso. 20 anos. Eu com 1 ano de igreja, 1 ano, eu já conhecia mais Bíblia do que uma pessoa que tinha 20 anos de ministério. 1 ano de igreja, eu já tinha lido a Bíblia mais de 10 vezes. 1 ano de igreja, eu já tinha feito mais de 15 cursos teológicos. Eu me debrucei na Bíblia. E Deus falou assim: é você, Timóteo. Ninguém despreza a tua mocidade. Quando o pastor me chamou para o ministério, eu fiquei com medo. Falei: não vou conseguir. Ele falou assim: eu acredito no teu ministério. Eu acredito no que Deus me revelou. Ninguém despreza a tua mocidade. Aquele que não ficava 5 minutos, 15 minutos no púlpito. O pastor no Brasil para Cristo. Depois eu tinha 1 ano e meio na igreja, que eu já estava com o segundo pastor. Ele falou assim: o irmão que não pregava 5 minutos, hoje um culto de doutrina de 2 horas, não dá para ele pregar. É um testemunho. Eu não costumo contar o meu testemunho. Eu conto raramente. Eu prego o evangelho há 15 anos. E se eu contei o meu testemunho, eu conto na mão. É porque Deus quer falar com alguém. Não despreze o dom que Deus te deu. Não fique intimidado com ninguém. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se titulam melhor do que você, porque tem mais tempo de igreja, porque tem mais idade, às vezes tem um pouco mais de conhecimento. Mas se você continuar e permanecer na onde Deus te colocou, na chamada que Deus pôs no teu coração, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Os que não acreditam vão passar a acreditar, porque a obra de Deus é evidenciada. Deus vai fazer a evidência da glória de Deus no teu ministério. Ninguém despreza a tua mocidade. Quando Deus desceu no arraial de Israel, que queria falar com alguém, procurou o pastor presidente da igreja, quem que é Eli, o sacerdote, já estava insensível, não conseguia já discernir a voz de Deus. Procurou Ofni e Finéias, sacerdote, também não entendia mais a voz de Deus. E quem que ele escolheu? Ele olhou para um quarto que se encontrava no templo, e que tinha um menino de 12 anos de idade, dormindo a 10 metros da Arca da Aliança, aquilo que simbolizava a presença de Deus. Deus olhou para baixo e disse: é ele que eu vou levantar, é com ele que eu vou falar com Israel, é com ele que eu vou exortar Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Deus, ele escolheu um menino quando tinha os mais velhos. Eli era sacerdote há muitos anos, mas Deus precisou levantar um jovem que nem compreendia a voz de Deus. Quando Deus chamou ele: Samuel, Samuel, a Bíblia Sagrada diz que ele correu para Eli e falou: o Senhor me chama. Ele falou assim: eu não te chamei não, volta para a tua cama. Deus chamou de novo, ele foi até Eli, ele falou: não te chamei. Deus falou: não, Samuel, Samuel. Quando ele chega em Eli novamente, ele estava perdido, tinha perdido a sensibilidade. Então ele recorda e fala assim: vamos te chamar de novo. Diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E Deus falou: Samuel, Samuel. Ele falou: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. E Deus traz a revelação para Samuel. Foi falado aqui no culto da semana passada, que quando é chamado o nome por 2 vezes, é uma chamada urgente. Deus estava no Israel, está se perdendo. A lâmpada de Israel está se apagando. Preciso que alguém entre no templo, acenda a lâmpada, para Israel não se perder, para o reinado não ser destruído, para o povo não perder a minha presença de vez. Vou ter que levantar o menino, vou ter que levantar o garoto. E foi o que Deus falou comigo naquele tempo. Estamos vivendo em um período de apostasia, é um período que as pessoas estão perdendo a sensibilidade. As pessoas não moram mais. As pessoas falam: eu tenho 5 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 20 anos de igreja, mas não mora mais, não jejua mais, não sobe no monte mais, não consagra mais. Enquanto os velhos
estão dentro da religião, estão perdendo a sensibilidade. É você jovem, é você moço, é você novo convertido, que Deus vai levantar para trazer um avivamento para essa geração. Eu ainda acredito que Deus não nos abandonou, Deus ainda está aqui, então é um novo tempo para nós. Aleluia! Não despreze a tua mocidade. Aleluia, Jesus. Não despreze, porque eu era um garoto também que não conhecia a palavra. Mas quando eu vi um ministro, eu falei, eu quero ser que nem aquele ministro. E Deus me levantou como voz na terra. O tempo não é o único ingrediente da maturidade. Você não precisa de 10 anos da igreja para começar a pregar. Você não precisa de 5 anos de igreja para você começar a ler Bíblia. Você não precisa disso. Você só precisa de ter disponibilidade e dizer que nele, Isaías, Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. É só falar, Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Eu não vou estender muito, preste minha atenção. Eu falei, Senhor, eu tentei montar a mensagem dessa semana e não consegui. A minha esposa sabe que quando eu vou pregar ou ensinar, eu passo a semana inteira estudando. Eu não conseguia, eu pensava no texto aí outro, pensava no texto aí outro, não conseguia. Eu falei, Senhor, eu vou orar, hoje à tarde eu orei. Ela testemunha. Eu falei, Senhor, seja a sua vontade. Vou ler o texto e o Senhor traz a tua vontade. E o Senhor, eu tenho convicção que está falando com alguém aqui hoje. Você que tem paixão pelo reino, é você que Deus vai levantar. E preste minha atenção. A maior luta de Timóteo era a timidez, é o que eu passei. É o espírito temeroso. A maior luta de Timóteo não era aqui, era no campo invisível da mente. É aquilo que controla o nosso lado emocional, aquilo que diz: você não consegue, você não pode, você não vai chegar lá. Sozinho nós não chegamos. Você lembra de quando Israel estava passando por um período de luta? O nome de Deus estava sendo blasfemado. Um gigante descia toda vez até o arraial e afrontava o exército de Deus vivo. Ninguém se levantava para lutar contra o gigante Golias. E quem tinha que fazer isso? Saul, o rei de Israel. Mas ele não foi. Aí é o seguinte: existia uma pessoa que tinha disposição para batalhar, só que ele não tinha 50 anos, não tinha 60 anos, não era guerreiro, não estava no exército. Ele era um jovem que estava pastoreando ovelhas. Ninguém o conhecia, ninguém sabia quem ele era. O nome dele não era conhecido por ninguém. É que nem aqueles pregadores que não estão no outdoor, não está no YouTube, não está pregando os leões missionários, mas está pregando na rua, está pregando no beco. É aquele garoto que está de joelho orando e falando assim: Deus, me usa, me dá conhecimento, me dá graça. É isso que ele quer, que é aquele menino que está lá na presença de Deus e ninguém ainda sabe. De repente ele desce, uma coincidência acontece e ele desce até o arraial. E ele olha e diz assim: quem é esse que afronta o exército de Deus vivo? Aleluia. E ele ainda aproveitou a oportunidade. Alguém chegou para ele e falou assim: o rei disse que é o seguinte: se quem vencer ele vai ser isento dos impostos e ainda vai receber a filha. Ele falou assim: não, deixa esse negócio comigo mesmo. Aproveitou a oportunidade. Menino jovem, 17, jovem, novo, ele luta. Agora preste atenção: a maior luta de Davi, antes de Davi vencer Golias no campo de batalha físico, ele venceu o seu maior inimigo no campo da sua mente. Qual que era? O medo. Todo ser humano tem medo. Coragem não é ausência de medo, é controle do medo, é domínio de medo. Deus está dizendo para você hoje aqui que Ele não te deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, um espírito de amor, de poder, de coragem. Deus está dizendo: é o momento de você se levantar e vencer essa luta que está no campo da sua mente. Essa voz que diz que você não pode, essa voz que diz que você não consegue, essa voz que diz que você não vai chegar lá. Quem já não ouviu falar de Michael Jordan? Michael Jordan era um homem que, quando ele estava indo no colégio adolescente, ninguém acreditava que ele seria um atleta. E quando ele estava sozinho, incrível, que ele acertava todas as cestas na quadra,
Quando ele jogava com um time, ele não ia bem. Aí entrou dentro de um campeonato. A história diz que Michael Jordan, ele entrou e o técnico não acreditava nele, deixou ele no banco. O que aconteceu? Aconteceu que o jogo foi rolando, de repente foi substituindo as pessoas, sobrou só Michael Jordan. E quando acontece de machucar o melhor jogador do time, não tinha mais ninguém para substituir, ele colocou o Michael Jordan e diz assim: você vai entrar, mas você só passa a bola, não joga, só passa a bola, acontece o jogo. Quando chega no final do tempo, uma falta acontece, chega a bola para o Michael Jordan, ele passa a bola, quando está quase acabando o tempo, ele bate de frente com a cesta, o treinador grita: passa a bola, uma voz dizia dentro dele: joga a bola. E ele dizia: passa a bola. Uma voz dizia: joga a bola. Ele fechou os olhos, lembrou que seu treino, jogou a bola caiu, o time foi campeão. A voz daquele técnico, ele representa a voz de Satanás, dizendo dentro de você: você não pode, você não consegue, você não vai chegar, você não vai ser. Mas aquela voz dentro do coração de Michael Jordan, que dizia: joga, é a voz do Espírito Santo dizendo: você pode, você consegue, você vai chegar lá, você vai ser. Sabe por quê? Porque a unção de Deus na vida de alguém faz ele ser que ele nunca seria, faz ele chegar onde ele nunca chegaria, e faz ele se tornar que ele nunca se tornaria. Há um tempo de Deus chegando na vida de alguém. Deus está dizendo: continue, permanece. Eis que Deus, ele faz nova todas as coisas desta noite. Você pode. Não despreze o dom de Deus que há em ti. Aleluia, Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Vou finalizar a mensagem. Paulo disse: ninguém despreza a sua mocidade. Mas Paulo também colocou uma responsabilidade dele: mas ser exemplo aos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, na fé e na pureza. Eu não vou entrar nessas 6 características, mas ele falou: ser exemplo para os fiéis. Convença eles pelo seu comportamento, evidencie a sua fé através da sua vida, faça ele ver que você tem um chamado, faça ele saber que você tem uma unção, e além disso, faça eles entender que você tem uma fé genuína, que você é fiel ao Senhor. Faça todo mundo compreender, ser exemplo para os fiéis. Por quê? Porque Deus, ele está procurando referenciais. Deus sempre procurou referenciais. Foi falado de José hoje. Josué foi muito mais do que uma pessoa pregada que venceu. Ele foi um exemplo, ele foi uma referência, ele foi um influenciador. Hoje em dia, o mundo está copiando os jovens da igreja para ganhar os jovens da igreja. E algumas igrejas estão copiando o mundo para ganhar os jovens do mundo. Mas nós não vemos José copiando o Egito para governar o Egito. Ao contrário, José governou o Egito. Daniel governou Babilônia. Não foi Babilônia que governou Daniel. Deus está dizendo que Ele é contigo. Ninguém despreze o chamado que Deus te deu, mas ser exemplo para os fiéis. Estamos vivendo em um período de escassez de referenciais. E por que referenciais é importante? Eu disse ser exemplo. A palavra exemplo no grego é tupos. Tupos significa modelo. Deus quer que ela seja um modelo de vida. Por quê? Porque segundo a ciência, há 3 necessidades na mente humana. A primeira, foco. Segunda, autodiálogo. Terceira, heróis, ou seja, referenciais. Todo humano, cientificamente provado, ele imita alguém, consciente ou inconsciente. Você pode dizer, eu não, mas dentro do seu subconsciente, alguém que você admira, alguém que você reverencia, e você acaba pegando traços dessas pessoas. Tem pessoa que canta, se você for observar, bem observado, tem alguma pessoa, uma cantora que ela admira, que alguns traços ela imita, um puxado na voz, um comportamento do microfone, alguma coisa imita, porque nós somos seres imitadores.
nós imitamos. E a igreja precisa de referenciais. Foi falado ontem aqui na pregação do encontro de casais que as pessoas estão tendo jogadores de futebol como modelo, artista como modelo. Você tem alguma coisa contra isso? Não. Mas a Bíblia Sagrada diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós não precisamos imitar Neymar. Nós não precisamos imitar os cantores e atrizes. Não. Deus não está querendo somente artistas. Deus não está querendo somente teórico na igreja. Não. Conhecimento é bom. A técnica de canto é bom. Mas Deus está procurando algo mais do que isso. Deus está procurando referenciais. Deus está procurando pessoas que influenciam. Aqueles que pregam não somente aos ouvidos, mas pregam aos olhos. O que é isso? A igreja de Jerusalém começou a pregar o evangelho aos ouvidos, pregar o evangelho pregado, falado, mas a primeira igreja gentílica, agência em Atos dos Apóstolos, que pregou o evangelho, pregou aos olhos. Quando que eles olharam os cristãos de Antioquia, eles eram chamados de seita até o momento. Falou assim, eles são cristãos. A palavra cristão é mais do que seguidor. No grego significa pequenos Cristo. Ele está falando assim, esses aí são os pequenos Cristo. Eles imitam Cristo, se comportam como Cristo, andam como Cristo, amam como Cristo. Ou seja, a pregação de Antioquia foi além da voz, pregar aos olhos. Era uma referência. Paulo começou a escrever a primeira carta aos Coríntios, pela direção do Espírito Santo. Começou a corrigir os erros de Coríntios que chegaram até ele. Eu acredito que quando chegaram no capítulo de número 11, o Espírito Santo falou assim, Paulo, presta atenção, o povo vai ouvir tudo isso, mas você sabe que eles atentam mais para quem que vê do que para quem que ouve. Então Paulo muda o discurso e ele fala assim, bom, seja então os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo se põe como referência aos coríntios, diz, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus, Ele quer muito mais do que um bom pregador. Deus, Ele quer muito mais do que um bom cantor e uma boa cantora. Deus quer crentes, jovens, adultos, adolescentes, senhores e senhoras, que podem levantar a bandeira da fé, trazer até o peito e dizer assim, sejam os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sejam os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Costumamos falar que os jovens são os futuros da igreja, são os nossos sucessores. Mas quando eu olho, e isso é verdade também, mas quando eu olho para a carta de Timóteo, versículo 12 do capítulo 4, dizendo ser exemplo aos fiéis, eu vejo o Espírito Santo dizendo assim, ei jovens, vocês não podem esperar para ser a igreja da manhã, vocês também têm que ser a igreja de hoje, vocês também têm que ser a igreja do agora, vocês também têm que ser exemplo para os fiéis agora, nesse exato momento. E essa é a mensagem sucinta de Deus para nós hoje. Sejam os nossos imitadores. Mas ser referencial é importante? É. Quem já ouviu falar de Billy Graham? O maior evangelista do século XX, século XXI. Quando ele era garoto, foi com seu grupo de escola dominical visitar a antiga casa do evangelista John Wesley, conhecido como pregador, o tição tirado do fogo. Essa história está no livro Heróis da Fé. Aí o Billy Graham, diante da turma da escola, se perdeu. E quando eles reuniram para voltar para casa, eles contaram aos alunos, está faltando alguém, porque é Billy Graham. Procuraram em todo lugar. Foram no quarto de John Wesley. No quarto de John Wesley é o chão de madeira e tinha dois sinais fundados, que era o sinal dos dois joelhos de John Wesley, que ele passava orando. E quando eles abriram a porta do quarto, Billy Graham estava com os dois joelhos, no mesmo sinal do joelho de John Wesley, com as mãos para cima. No momento que eles abriram a porta, Billy Graham estava orando assim, Senhor, me faz e me usa como o Senhor fez e usou John Wesley. Aleluia. O poder da influência, o poder do referencial. Alguém tem que olhar para você e não querer ser você,
mas fala assim: Senhor, assim como o Senhor fez com ele, faz também comigo. Assim como você fez com ela, faz também comigo. Assim como que o Senhor levantou na igreja, levanta-me também. A mensagem de Deus para o teu coração nesta noite é que você não é pequeno aos olhos de Deus. Você não é pequeno, e quando Deus quer fazer, não há nenhum fator físico que possa impedir, e também ninguém. Quando Deus ele encontrou Davi, ninguém conseguiu esconder. Sabe por quê? Ninguém esconde quem Deus encontrou. Ninguém esconde, ninguém esconde. Se Deus te encontrou, nada vai te esconder, nada vai esconder. Em um tempo, em um momento, em uma hora, em um segundo, Deus ele vai se manifestar. Você vai aparecer e o nome de Deus vai ser glorificado. Creia na tua chamada, creia no teu ministério, creia no dom que Deus te deu. Você não está aqui à toa. Deus te escolheu para um chamado específico, porque Deus ele te ama, quer te levar salvo e além da sua salvação, Deus quer através de você levar muitas e muitas almas para o céu. Creia, você não é pequeno aos olhos de Deus, e o tempo não é o único ingrediente da maturidade. Que Deus te abençoe. Fique com essa simples palavra e que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao teu coração. Creia que Deus tem um plano maior para você. Às vezes você entrou hoje, nesta noite, desesperançoso ou desesperançosa, mas Deus está dizendo para você que Ele tem algo contigo além do que você imagina. A Bíblia diz: eu pensei, o pensamento que tenho de vós é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Talvez você entrou hoje neste culto buscando uma resposta, e Deus trouxe uma resposta, que tudo é possível. Eu não consegui falar com detalhes todo o meu testemunho de sofrimento, as doenças que eu enfrentei, tudo, mas qualquer dia eu vou contar, porque acredite, o poder, eu sou fruto da oração da minha mãe e da minha irmã, que eu considero minha segunda mãe. Acredite na sua oração, acredite no seu clamor, porque a oração de um justo, verdadeiramente, ele tem poder, ele tem eficácia. A oração de um justo, ele pode muito, e muito aos seus efeitos, porque Jesus ele disse que tudo é possível ao que crê, e tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Creia que Deus é contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe.